Muito bem, senhores, vamos conversar mais um pouquinho sobre a nossa famosa PEC dos precatórios, né? Que está deixando todo mundo aí de cabelo em pé. Antes de mais nada, antes de nós começarmos a entrar no assunto propriamente dito, queria esclarecer para os senhores, eu já falei em outros vídeos, mas vou falar novamente, que aqui no nosso escritório nós não apoiamos e nem atacamos governo algum. Obviamente que nós temos que mencionar algumas coisas que envolvem o governo, mas não estamos atacando, não queremos atacar. O governo está lá fazendo o papel dele, se está fazendo bem ou mal, não nos importa. Nós temos que falar o que está acontecendo com o assunto propriamente dito, que são os precatórios. Antes que os senhores mencionem, às vezes nos comentários, você fala de política, você fala de economia. Senhores, atualmente, para falar de precatório, não tem como não falar sobre política, não tem como não falar sobre economia, porque tá tudo, a questão dos precatórios antes de tudo que vem acontecendo depois do coronavírus, era muito mais simples do que agora, né? Então envolve uma série de questões que envolve política, envolve economia, então às vezes a gente tem que adentrar nesses assuntos para poder explicar certas coisas. Bem, como os senhores talvez já devem estar sabendo, né? A PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada, né? Então o procedimento agora é o quê? É sair da Câmara dos Deputados e ir para o Senado Federal. Agora, aí a questão que nós queríamos comentar com os senhores. O governo federal, que ele quer se manter por mais 4 anos nas eleições do ano que vem, que é totalmente natural, está fazendo o máximo para que essa PEC seja aprovada. Por quê? Eles precisam de dinheiro para o novo programa social, que é o Auxílio Brasil. Sem esse programa, Auxílio Brasil, o governo federal, o governo atual, não federal, o governo atual, ele não se sustentará no poder. Então isso para o governo é fundamental. Se ele não conseguir aprovar essa PEC, ele não vai conseguir. E aí a gente começa a ver as costuras políticas, né? Aquelas coisas em que a gente fica assim, às vezes até assustado. Por exemplo, para esse programa ele ser, ou melhor, para essa PEC ser aprovada na Câmara dos Deputados, ele teve que liberar certas verbas de apoio a partidos políticos para que os deputados realmente pudessem votar a favor da PEC. E a PEC passou. Por conta disso. Tanto é que se os senhores forem verificar, a PEC dos precatórios, ou melhor, o tanto de verba pública que o governo dispôs para os partidos foi muito grande. Foi muito grande. Foi uma coisa assim fora do comum. Mas o governo está trabalhando assiduamente, arduamente para aprovar essa PEC. Sem a PEC dos precatórios, o governo atual não se mantém. Isso é lógico. Bem, mas conseguiu passar pela Câmara dos Deputados. Próximo passo é o quê? É o Senado Federal. O Senado Federal, senhores, já tem um outro problema, né? O Senado Federal está bastante desgastado com o governo federal, até por essa questão da CPI, da Covid, né? O governo federal ali, o presidente ali falando mal, dizendo que ele era um absurdo, que desgastou a relação, né? E foi para o Senado Federal essa semana, inclusive, foi para o Senado Federal para passar, para ser aprovado pelo Senado, e não passou. O governo precisa, de qualquer jeito, fazer com que essa PEC passe, de qualquer forma. Então eles foram tentar reformar essa PEC, ou melhor, dar uma mudada para que o Senado aprove a continuação da tramitação dela. Então eles fizeram alguns ajustes e vão tentar passar essa PEC agora. Por exemplo, o primeiro ajuste que o governo fez foi com relação aos precatórios do Fundef. Muitas pessoas me perguntam, o Fundef, fala sobre o Fundef. Bem, o Fundef não tinha muita resposta porque estava trancado esses precatórios lá e não ia nem para frente nem para trás.
o governo, para poder fazer com que essa PEC passe, ele resolveu fazer o quê? Mexer nessa questão do Fundef. Então, como é que está sendo feito? A proposta do governo é de pagar os precatórios do Fundef em até 3 anos. Então, eles pagariam em 2022 40% da dívida do Fundef e depois, nos próximos anos, 30 e 30 fecharia toda a dívida do Fundef. É uma boa notícia, né? É uma emenda boa para quem tem precatório do Fundef. A segunda questão que eles estão tentando costurar é a questão dos precatórios dos professores, né? Então, o que acontece? Eles querem pagar ao menos 60% do total que vai ser repassado aos professores de entrada. Então, assim, os professores têm precatório para receber, 60% eles querem, então, já quitar os precatórios dos professores, que é bom também. Isso é muito bom. O terceiro ajuste é com relação ao acompanhamento dos precatórios futuros. Então, eles vão criar uma comissão mista para auditar os precatórios devidos pelo governo. E a conclusão deve ser que compartilhar com a Procuradoria-Geral da República e os tribunais superiores. Ou seja, deixar claro para esses órgãos o que está sendo feito. Então, essa comissão mista aí, ela é importante. Vai ter a Procuradoria-Geral da República que vai acompanhar. É bom para quem tem precatórios a receber. Tudo isso vai tentar vincular, ajudar a passar essa PEC, então. Também com relação à vinculação de recursos, né? Então, esse ajuste quer deixar claro que o espaço fiscal aberto em 2022 será usado para programas sociais, combate à pobreza, despesas obrigatórias do governo. E, de fato, se nós formos analisar essa questão aí do Auxílio Brasil é para o combate à pobreza, né? Sendo que eles estão querendo aumentar demais, né? Em 50%, né? O Auxílio Brasil do que já existe no atual sistema. Mas é aquilo que nós já havíamos comentado, ganhar voto. Também existe a questão do programa permanente, né? Então ele abre um caminho para transformar o Auxílio Brasil em um programa permanente. E de fato, é necessário, né? Tem que ser permanente, porque o outro programa anterior já era permanente, não existia. Então eles querem fazer com que isso aconteça. Só que isso gera um probleminha, né? Por quê? Porque como que o governo vai continuar pagando esse auxílio tão pesado sem outros recursos? Isso é uma coisa que pode dar problema, né? Bem, precatórios no orçamento. Também a União terá que incluir no orçamento a verba necessária ao pagamento das dívidas judiciais transitadas em julgados até 2 de abril de 2021. Vamos entender. O governo ele quer enxugar os precatórios para para frente, 2021, 2022. Então, geralmente, como é que é feito? Os precatórios são pagos eles são orçados, eles são analisados até o dia 30 de junho do ano. Aí sim, 30 de junho, fecha o ano subsequente. Ele quer reduzir, até para dar um fôlego para o governo. De vez de ser dia 30 de junho até o dia 2 de abril. Isso para o governo é bom. Para quem tem precatório a receber, obviamente que não. Então, aí ficou aí um elas por elas, né? Mas tudo com o desejo de fechar esse acordo. E também o governo quer promover a última medida, né, de costura, promover o encontro de contas, né? Então, o credor, então, ele pode, só para os senhores entenderem, o que seria o encontro de contas? Por exemplo, isso é bom para quem tem dívidas com o governo. Por exemplo, eu tenho uma dívida com a União Federal. Então eu compro um precatório e trago a mim esse precatório e ofereço. Olha, eu tenho esse precatório que eu adquiri de um terceiro. Isso, até então, a União, a PGR, ela vem negando. Não pode. Então agora eles estão abrindo essa brecha para as empresas comprarem precatórios no mercado. Isso vai abrir um nicho de mercado muito grande, porque isso vai ser
bom para quem trabalha com precatório. Por exemplo, aqui no nosso escritório vai abrir um nicho muito grande de trabalho. Mas, na verdade, é ruim para quem é dono de precatórios, né? Então, o que vai acontecer? Eu compro um precatório por um preço vil, chego lá e ofereço para o governo federal, olha, eu tenho esse precatório aqui, eu quero pagar minha dívida. Isso vai acontecer muito. Vai prejudicar quem é dono de precatório, quem está na fila esperando, quem está precisando. Porque, como já mencionamos, os precatórios vão ser pagos a longo prazo. Vai beneficiar o pobre? Não. Vai beneficiar o rico. A pessoa que, por toda a vida, ela nunca pagou imposto direto, então o que ela vai fazer? Ela vai pegar um precatório, pagar um preço de banana e oferecer, e vai ter a sua dívida quitada. Ela não vai ter a dívida analisada segundo, para aprovação da PEC, se passar, vai ter a dívida quitada. Então, senhores, são essas considerações que eu estou querendo fazer com os senhores, né, a respeito dos precatórios. Vimos aí que temos um problema muito grande. Aqui para o nosso escritório, se essa PEC fechar do jeito que está sendo fechada, vai ser bom, que vai abrir um leque de trabalho. Mas a gente não... a gente está querendo informar. Para quem é dono de precatório, não vai ser bom não, né? Então, eu continuo à disposição dos senhores, né, para qualquer eventual dúvida. Lembrando sempre, mais uma vez, nós não estamos falando bem nem mal de governo algum. E também, vez por outra, temos que falar sobre alguns assuntos que estão um pouco à parte do assunto precatório, mas que se torna, então, um assunto só.